universo. Ah, eu esqueci de dar boa tarde. Boa tarde, crianças do SECAF. Hoje nós vamos viver uma aventura diferente. O nosso universo, ele é fantástico. Tem os planetas, tem os ETs, não sei se tem ETs, né? Alienígenas, né? O cometa Halley, não sei. Mas eu sei que tem a Terra, né? E tem muita coisa na Terra, muita coisa interessante. E a Terra está ali no meio dos planetas, mas dentro lá da Terra a gente sabe. Nós temos os mares, que são fantásticos, com seres assim muito especiais. Nós temos as florestas lindas, né? A nossa Amazônia maravilhosa, a nossa Mata Atlântica, com a nossa onça pintada, que é maravilhosa, linda. Enfim, tem até barata, né? Tem perereca, né? Mas também tem outros animais fantásticos, assim, que nos dão a vaca que dá o leite. E nós temos, sabe o quê? A ovelha. A ovelha. E eu estou muito interessada na ovelha. Ela é um animal, gente, muito especial, muito fantástico. E nós vamos falar hoje sobre ovelhas. Vamos embarcar nesta aventura pelo nosso universo? Vamos comigo? Como são as ovelhas, né? Eu gostei muito de ter estudado sobre as ovelhas, até li um livro sobre elas. Elas são os animais com características assim muito diferentes, sabe? E elas têm algumas características importantíssimas. Elas são animais, primeiro, tranquilos, né? Tanto que lá na Bíblia, né, o salmista fala que o Senhor é meu pastor e me leva a descansar em pastos verdejantes, né, em águas tranquilas. E isso remete à tranquilidade da própria ovelha. E quando Jesus compara a gente com a ovelha, é porque Jesus quer que nós sejamos obedientes igual a ovelha. A ovelha é o animal mais obediente que existe. Ele é considerado um verdadeiro servo, esse animal. Elas ouvem a voz do pastor, né? E o pastor a conduz, né? Quando ele chama, elas o seguem para onde ele for. E a ovelha também é um animal muito ingênuo, e isso nem sempre é bom, né? Por exemplo, se elas se depararem com um abismo, elas vão em frente, e se uma cai, todas as outras podem cair também, porque elas não têm assim esse discernimento assim do perigo. Por isso a necessidade de ser conduzida pelo pastor. E a ovelha também, ela é um animal muito dócil, ela é um animal manso. Uma curiosidade que eu achei muito interessante é que é o único animal que, quando ele é sacrificado, quando ele vai morrer, ele não se debate, ele não chora, ele não grita, ele não resmunga. Ela fica caladinha esperando ali o abatimento, né? Por isso também que Jesus foi comparado, né, a um cordeiro. E é muito interessante, a prática de tosquiar é uma prática muito antiga, milenar, né? E a tosquia, ela é interessante porque para o animal ela é essencial, porque aquele pelo vai crescendo e vai se sujando e a ovelha ela não consegue se limpar, se lamber, né, como os outros animais. Então ela necessita de ser tosquiada 2 vezes por ano, né? E quanto mais velha a ovelha, quanto mais vezes ela for tosquiada, melhor é a qualidade da lã, né? A lã gostosa para fazer roupas quentinhas, né? E é uma prática assim, é um comércio, né, do mundo todo. Mas tem alguns países que eles são muito fortes nisso, que é a Austrália, Nova Zelândia. Inclusive, eu descobri que na Nova Zelândia tem um campeonato mundial de tosquia, né? Depois nós vamos ver um pouquinho desse campeonato que é muito legal. Olha essa imagem, incrível! Essa ovelha, ela ficou perdida durante aproximadamente 6 anos e ela ficou muito ferida, a lã cresceu demais. E aí, depois desse tempo todo, ela foi reencontrada pelo pastor, né? E eles fizeram então a tosquia dessa ovelha. Vocês não vão acreditar. Foram 42 quilos de lã. Era praticamente o mesmo peso da ovelha. Imagina a gente carregar um peso mais ou menos do mesmo tamanho do nosso corpo. Difícil, né? Pois é.
ela foi tratada, foi cuidada carinhosamente pelo seu pastor e que ele tratou das suas feridas e tudo que ela tinha e ela se recuperou. Mas é incrível essa imagem. 3, 2, 1. Foi dada a largada da 15ª edição do Campeonato Mundial de Tosquia de Ovelhas. Uma competição levada muito a sério, com regras e juízes encarregados de, por exemplo, monitorar se os concorrentes não estão raspando 2 vezes o mesmo lugar. Uma vez liberada da pele, outros juízes inspecionam a ovelha nos bastidores. Perde ponto quem tiver tosqueado mal ou ferido o animal. Mas o mais importante nesta prova é a velocidade. Estamos sempre nos movendo. É bom também que a ovelha esteja se mexendo constantemente e fique confortável. Se a apertam ou a machucam, ela escapa. Este ano, o campeonato bienal reuniu 25 equipes do mundo inteiro em Masterton, na Nova Zelândia. Os apaixonados pela prática esperam que um dia ela se converta em um esporte olímpico. Daniel Boilet precisou vencer 100 competidores na França para garantir uma vaga na seleção nacional. Com certeza para nós é como um esporte. Talvez o público não veja dessa forma, mas para nós é um esporte. Peter Guthrie veio de Gales só para assistir ao evento. Ele está convencido de que a participação nos Jogos Olímpicos não é um sonho impossível. Não me surpreenderia se dentro de uns 10 ou 15 anos isso acontecesse. Tudo depende da vontade do Comitê Olímpico. Se acontecer, vai ser bom para a agricultura. Emily, integrante da equipe dos Estados Unidos, já não tem tanta certeza. Muitas pessoas acreditam que a atividade machuca as ovelhas. O que fazemos com as ovelhas é absolutamente necessário e é preciso fazer direito. O problema é que várias pessoas não entendem. Temos de superar esta barreira, educar as pessoas e explicar a importância da atividade antes de pensar em Jogos Olímpicos. À espera da tão sonhada competição olímpica, os tosqueadores profissionais voltam a se encontrar na Irlanda em 2014 para o próximo torneio mundial. Nós vamos ouvir agora um fato real que fala de pães e crianças. Quando terminou a Segunda Grande Guerra, muitas crianças, milhares de crianças, né, foram recolhidas das ruas, dos escombros da guerra, e essas crianças foram então colocadas em abrigos, né, e elas foram cuidadas, alimentadas, nutridas, cuidaram da saúde delas. Porém, os médicos, né, psicólogos também que cuidavam dessas crianças, eles não conseguiam eliminar um grande problema. Elas ficavam com muito medo, principalmente à noite. Elas ficavam apavoradas e elas não dormiam. E isso causava, então, mais transtorno físico, mais problema emocional e mais doença. E eles começaram, então, a investigar a causa, né? Sabia-se que era pela guerra, pelo terror que eles tinham passado, pela fome, muita privação, falta de roupa, né? Passaram muito frio. E aí, o psicólogo fez um teste. Ele fez o seguinte: ele pegou um pedaço de pão pequeno que coubesse dentro da mão de cada criança. E eles teriam que dormir com aquele pedaço de pão. Eles não podiam comer. Se eles tivessem vontade de comer, outro pedaço era dado para que eles comessem, mas aquele ali eles não poderiam comer. Eles tinham que dormir com aquele pedacinho de pão na mão. E aí foi, assim, na verdade, considerado um milagre, porque aquele pedaço de pão trouxe para aquelas crianças uma segurança tão grande, uma esperança tão grande de que, ao amanhecer, eles não mais sentiriam fome, eles não mais sentiriam frio, né? Eles não mais estavam sozinhos, sem cuidados. E aquilo aquietou o coração e eles fizeram por um bom tempo aquela prática e aquelas crianças, então, conseguiram se curar de grande parte do trauma. Então, a falta daquele pão, né? A falta de ter um suprimento, o medo levava a doença ainda maior, né? Após a guerra, aquelas crianças. Então, o suprimento, né? Aquilo que faltava foi suprido e eles conseguiram, então, dormir em paz. Agora. O Bom Pastor, de Viviane Fontinelli. Este livro é dedicado a todas as crianças e adultos
que desejam aprender e ensinar histórias da Bíblia. Helena é uma figura. Ela fala com doçura. Ela gosta de pintura e de livros com gravura. Helena, inspirada, teve uma ideia engraçada. Com tinta e pincel na mão, pintou na parede e no chão. A mamãe, contrariada, limpou tudo e disse: "Não!" Helena já aprendeu e não desobedeceu. Conforme prometeu, agora só pinta em papel. E fez uma linda ovelha, igual a nuvem no céu. Sua história preferida é a da ovelha perdida, que o bom pastor encontrou. Ela conta de memória. Você conhece essa história? O bom pastor tinha muita coragem. Protegia as ovelhas dos animais selvagens. Durante a noite, não tinha perigo. Elas dormiam quentinhas no abrigo. Cada ovelha tinha um nome diferente e 2 ouvidos bem aguçados. Para a voz do pastor somente, elas vêm com passo apressado. O bom pastor ama bastante todo tipo de ovelha, as pequenas e as grandes, as quietas e as falantes, as certas e as errantes. Quando uma ovelha se perdeu, a contagem não bateu. Das 100 ovelhas, que pena, uma não apareceu. Entre as 99, o pastor não quis descansar. Mesmo por só uma, valia a pena lutar. A planície ele percorreu, ao vale ele desceu. Ele não desanimou. Até entre muitos espinhos, o nome dela ele chamou. Mesmo cansado e ferido, o pastor não desistiu. Foi eis que escutou o balido da ovelha que antes fugiu. Quando ele a viu de longe, foi correndo a abraçar. Viu que ela estava com sede e fraca demais para andar. O bom pastor, com jeito, carregou sua ovelha amada. Ele ficou satisfeito por conseguir resgatá-la. Cuidou dela com carinho e seus ferimentos sarou. Com água e capim fresquinho, ele a alimentou. Então a ovelha sortuda respirou aliviada. Antes perdida e triste, agora feliz e achada. Antes fraca e doente, agora forte e curada. Obrigada, meu pastor, por eu ser tão amada. Aos olhos do pastor, cada ovelha é especial, e as que estão perto e longe, ele ama igual. Até a mais fraquinha precisa ser cuidada, e a que se afastou não será abandonada. Com ele, alegre estou, e não me falta nada. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 11. Jesus é o nosso bom pastor, né? E ao contrário daquelas crianças, né, que viveram o terror da guerra, a gente não está passando pela Segunda Guerra agora, mas a gente também tem medos, a gente tem inseguranças, né? Tem dia que a gente está triste. E Jesus, ele representa aquele pedaço de pão. Então, nós temos que nos agarrar a Jesus e ele cura todas as nossas ansiedades, né, as nossas incertezas.
E Ele enche o nosso coração de paz e de tranquilidade, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos ama. Como está frio, né? Olha, gelo, eu consegui até essa roupa aqui que parece bastante, né, com as ovelhas, bem quentinha, né? A lã é muito preciosa. Eu vou contar um fato que eu achei muito interessante. Tinha um turista que estava passeando por aqueles países onde se criam muitas ovelhas, Nova Zelândia, né? E ele foi lá especificamente para conhecer os campos e a criação de ovelhas e tal. E aí ele ficou observando, então, um rebanho grande, e o pastor conduziu essas ovelhas para a beira de um rio para que elas tomassem água e descansassem, etc. E o pastor fez, então, deixou as ovelhas lá tomando água e sentou-se numa pedra também para fazer o lanche. Enquanto isso, outro pastor chegou com mais um rebanho. E daí um pouco, um outro pastor chegou com mais um rebanho. E assim, muitas ovelhas, 1000 ovelhas, ele não sabia precisar quantas ovelhas tinha ali. E os pastores, então, ficaram conversando lá, sentados numa pedra e lanchando. E esse turista ficou muito curioso e até preocupado. Como é que eles iam separar aquelas ovelhas, porque elas estavam todas misturadas, tomando banho no rio, tomando água, etc. E ele ficou ali até o final, porque ele queria saber a história. Quando um dos pastores se levantou, pegou o seu cajado, se distanciou um pouquinho, né, dos colegas, e ele disse essas palavras: vamos para casa, em alta voz. Simplesmente as ovelhas que pertenciam àquele pastor foram saindo do meio das outras, todas elas, e ele foi à frente e elas foram o seguindo. Tamanha sensibilidade das ovelhas. E assim o outro pastor fez. Enfim, cada ovelha reconhecia exatamente quem era o seu pastor pela voz do pastor. Muito bacana, né? Nosso Fun-Time de hoje foi ovelístico, não foi, gente? Muito bacana conhecer esse animal tão especial que Deus colocou na terra pra gente, né? Eu espero que vocês também tenham curiosidades e pesquisem muitas outras coisas, pois só um pouquinho da vida das ovelhas, tá bom? Beijão e até o próximo Fun Time.